Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, meus vídeos ainda são totalmente caseiros. Então, inclusive no momento, eu não estou no meu habitat normal e estou numa residência que não é minha, mas não quero deixar passar os nossos encontros. Mas enfim, agora aqui, nesse momento, peço desculpas para você pelo cenário que não é assim agradável e tal, mas não olhe para o fundo, olhe para mim, por favor. E vou tentar aprender a colocar um fundozinho e tal, uma coisa bem bonita para vocês. Foi sugestão, inclusive, de uma pessoa que eu pedi que me desse algumas dicas e uma das dicas foi essa. Coloque um fundozinho bacana e tal. Eu ainda não aprendi, mas como eu não quero deixar passar a oportunidade, então vou usar esse cenário não muito lindo, mas para falar sobre um assunto bem interessante, tá? Bom, eu não estou dominando ainda essa questão porque é um projeto, tá? É um projeto de lei. Eu não gosto de estudar projeto de lei. Acho que a gente tem que saber, tem que ver o que está acontecendo, quais são as propostas, o que é a ideia para o futuro, mas eu não acho que o projeto resolve o nosso problema. A gente precisa de que a publicação seja feita, né? De que passe pelo Congresso, que seja aprovado nas duas casas, né? No Congresso Nacional, que seja sancionado pelo presidente, que publicado em Diário Oficial da União tenha validade a coisa. Mas eu não sei se vocês já estão sabendo sobre a possibilidade aí de uma legislação vir no sentido de trazer algumas alterações no que tange a fundo de garantia por tempo de serviço. E aí não seria nada agradável para ninguém. Nem para quem contrata para os empregadores e nem para quem trabalha, né? Que são os colaboradores, né? Os trabalhadores, os empregados efetivamente, que são contratados pelo regime CLT. Então, o que nós temos, né? Nós temos o seguinte, então, só para fazer uma retrospectiva, uma informação histórica, contextual do FGTS. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos anteriormente que o FGTS, ele não era obrigatório, tá? O FGTS, ele foi criado na década de 60, tá? Veja, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT veio aquele telefone ali, né? Aquele... Agora pior, mas tá bom. Na década de 60, então, foi publicada uma legislação, porque não tinha FGTS antes, nós tínhamos apenas a legislação trabalhista, Consolidação das Leis do Trabalho, que foi publicada na época de Getúlio Vargas, na ocasião, quando existia ainda um decreto-lei. Então, através de um decreto-lei, Getúlio Vargas veio com a Consolidação das Leis do Trabalho. E a Consolidação das Leis do Trabalho trouxe algumas informações trabalhistas, né? Consolidou informações trabalhistas, como se tivesse criado um código, né? Um código do trabalho,
assim como a gente tem o Código Civil, assim como a gente tem o Código Penal, né? Foi criado um Código do Trabalho, das relações trabalhistas, né? E foi, portanto, a consolidação das leis do trabalho. E aí, o que aconteceu? Não havia muitas informações, muitas previsões nessa consolidação, tá? Na CLT. Não existia, por exemplo, e não existe até hoje na CLT informação nenhuma sobre FGTS. O FGTS veio depois com uma legislação específica na década de 60, trazendo uma situação de optativa, tá? Uma escolha para o empregado. Então, como é que veio a estratégia? Como é que aconteceu? Até, né, quando da CLT, até a publicação da lei do FGTS na década de 60, então nós tínhamos que os empregadores não poderiam rescindir contratos sem motivo, né? Não havia uma rescisão sem que houvesse motivação para essa rescisão acontecer. Então, a rescisão tinha que ser motivada, né, por algum dos fatores ensejadores de justa causa, ou em razão de falência, ou em razão de consequências da empresa, morte, falecimento do empregador, ocasiões nessas situações, né? Entretanto, o empregado não tinha absolutamente nada a não ser a garantia de você não ser mandado embora sem motivação, sem uma justa causa. E aí, o que aconteceu na década de 60? Veio a lei do FGTS e falou o seguinte: olha, nós estamos dando a oportunidade do trabalhador fazer uma escolha. Ele optar pelo fundo de garantia do tempo de serviço, e aí, nesse caso, ele teria uma contribuição mensal social paga pela empresa, né, no valor de 8% da remuneração que ele tem na empresa, e todo mês esse valor seria depositado para ele e ficaria guardado lá numa conta específica dele, e ele então teria dentro da empresa a possibilidade de não ter uma segurança de emprego e poder ser rescindido seu contrato sem motivação. E aí, nesse caso, a empresa, então, ela teria que, se o empregado optasse por essa modalidade, né, de fundo de garantia pelo tempo de serviço, no momento da rescisão, a empresa teria que pagar uma multa de 40% referente ao saldo de FGTS que ele tinha depositado durante o período em que ele esteve trabalhando na empresa. Isso seria o quê? Uma certa garantia de manutenção de subsistência, né? Para que ele procurasse, então, uma nova atividade, um novo emprego. Essa era a ideia. Mas, claro, era uma opção do empregado. Então, ele pensava, olha, eu sou um excelente empregado, eu não preciso ter medo de ser mandado embora. A empresa não tem por que me mandar embora porque eu sou muito bom. Então, eu vou optar pelo FGTS porque é uma forma de ter um dinheiro, entendeu? Eu não tô optando pelo FGTS imaginando que a empresa vai me mandar embora, porque eu sou um bom empregado. Eu vou continuar trabalhando como eu sempre trabalhei, vou ser um bom empregado, e a empresa, se eventualmente me mandar embora, eu vou ter um dinheirinho para me manter até um tempo em que eu encontre um novo emprego, né?
Não estamos falando de seguro-desemprego, estamos falando de multa dos 40% do FGTS. Muito bem. Então, o empregado poderia optar por isso. Se ele não fosse mandado embora, se ele realmente fosse um bom empregado, apresentasse resultados para a empresa, fosse um excelente colaborador, então não tem motivo para ter medo, né? Você vai trabalhar e você vai ter todo mês um dinheirinho guardado numa conta de FGTS referente a você, né? O seu CPF, a sua pessoa. E aí, eventualmente, depois de anos trabalhando naquela empresa, e todos os meses a empresa depositando 8% sobre a sua remuneração, você se aposentaria e aí, na hora, né, de chegar o tão sonhado momento da aposentadoria, que na época era interessante e hoje já não é tanto, né, você poderia então sacar, né, no caso de uma aposentadoria, não por uma rescisão sem justa causa que a empresa estaria te dando. Não. Você sacaria o teu saldo de FGTS, ok? Então, você sacaria o seu saldo de FGTS e você teria um dinheirinho. Então, você trabalharia lá 30 anos, 35 anos numa empresa e você, no final do seu tempo de serviço, na época hoje chamado tempo de contribuição, para atingir o objetivo da aposentadoria, você então teria uma graninha guardada, né? Porque a empresa depositou todo mês 8% da sua remuneração sem limite de teto nenhum, diferentemente da contribuição previdenciária. Então, se o teu salário era 20 mil, você ia receber 8% de 20 mil depositado mensalmente na sua conta. Então, seria interessante eu chegar lá na época da minha aposentadoria, eu ter um dinheirinho guardado. Mas era optativo. Tinha gente que teve insegurança, né? Não se sentiu muito, vamos dizer, atraído por essa legislação em razão da insegurança que ele poderia ter trabalhando naquela empresa. Porque daí, a partir desse momento que ele optasse pelo FGTS, a empresa poderia mandar ele embora sem justificativa. Então, ele não optava pelo FGTS e ele ficava estável na empresa, definitivamente, não provisoriamente, salvo situações especiais em que motivavam uma rescisão contratual. Então, era uma escolha. Eu poderia não optar pelo FGTS e aí, em contrapartida, eu teria estabilidade, a empresa não poderia me mandar embora se não houvesse uma motivação para isso. E, por outro lado, se eu optasse pelo FGTS, eu poderia ser mandada embora a qualquer momento, mas teria, né, o saldo a sacar e mais a multa dos 40% do saldo. Muito bem, essa era a ideia inicial. Até que então veio a Constituição Federal em 88. E a Constituição Federal em 88, então ela disse que a partir daquele momento, a contribuição do FGTS por parte das empresas passaria a ser obrigatória e não mais optativa. Então, empregados, vocês não têm mais direito à opção pelo FGTS. Não existe mais estabilidade definitiva. A partir de agora, nova Constituição Federal, em 88, você não terá mais estabilidade definitiva, suas estabilidades só serão provisórias em razão dos motivos das estabilidades, que são 6. Eu não vou falar aqui, senão o nosso vídeo vai ficar muito comprido. Falo numa outra oportunidade. O objetivo não é falar da estabilidade, é falar do FGTS. Então, o que acontece? Veio a legislação e falou, então, a partir de agora, o FGTS passa a ser obrigatório. Empresas, empregadores, vocês que contratam empregados,
vocês serão obrigadas a não mais fazer com que eles optem pela contribuição do FGTS ou não, mas que eles obrigatoriamente aceitem a contribuição do FGTS. Eu tô falando contribuição porque o FGTS não é um tributo, tá? FGTS não é um tributo, FGTS é uma contribuição social. Então, pelo menos por enquanto, hoje, no dia 5 de novembro de 2024. Então, o que acontece? Acontece que passou-se, então, a não existir mais estabilidade definitiva, só os casos das estabilidades provisórias, e as empresas, a partir de então, passaram a ser obrigadas a contribuir, a fazer depósitos de FGTS no percentual de 8% sobre o valor da sua remuneração empregado, todo mês na conta vinculada a ele, que não está disponível para ele, fica guardadinho lá como se fosse uma poupancinha. Ele não pode usufruir desse dinheiro se não houver os requisitos do artigo 15 da Lei 8.036 de 90. Então, o que acontece? As empresas, a partir desse momento, passariam, então, a poder mandar empregados embora sem motivo. Então, passou a ter a rescisão sem justa causa. Eu mando um empregado embora porque eu quero. Eu depositei mensalmente os 8% do FGTS dele e agora eu tenho a obrigação de pagar a multa dos 40%. Pagarei a multa dos 40% e farei a rescisão sem motivação. Não preciso ter motivação para isso. Foi o que aconteceu a partir da Constituição Federal de 88. Veio a Lei 8.036 de 90, que esclareceu todas as informações sobre o FGTS. E temos um decreto regulamentador do FGTS também, né? Que esclarece as informações a respeito do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço. Tivemos aí um período, tá? Em que tivemos uma lei complementar que instituiu a CPMF. A CPMF mexeu no FGTS, né? E em razão de uma condição não agradável para o empregador, para o empregado não gerou problema absolutamente nenhum, mas o empregador teve problemas em relação a essa contribuição social advinda dessa lei complementar criada, né, para contribuição provisória sobre movimentação financeira, que foi a CPMF. E aí, então, era 10% a mais na hora da rescisão, além dos 40%, foi um período determinado, que inclusive gerou discussões jurídicas, né? No final dessa questão, principalmente da rescisão contratual, da multa rescisória, e mais 0,5% no depósito mensal do empregado, né? E foi um período de 5 anos o depósito mensal do empregado e os 10% em que então teve essa discussão aí. Ok, passou o período da CPMF, o objetivo era para custear a saúde, a gente sabe que não, né? Enfim, cada um com a sua posição em relação à CPMF, a contribuição. Foi discutido aí a possibilidade da volta da CPMF não sendo mais provisória, sendo definitiva, mas morreu o assunto, não se falou mais sobre isso. O que nós temos agora, né? Porque eu tô observando que a gente tá com 20 minutos já de vídeo e para vocês ficarem até o fim. É o seguinte, né? A proposta que está sendo trazida aí nesse atual governo é uma proposta, no meu ponto de vista, indecente. Trataria o FGTS como um imposto, como um tributo. E não seria bom para o empregador. E não seria
bom para o trabalhador, seria ruim para o trabalhador, porque isso iria auxiliá-lo no pagamento do seguro-desemprego, numa eventual rescisão sem justa causa. Então, ele não passaria a ter integralmente o valor depositado da multa dos 40% numa compensação com o seguro-desemprego no caso do recebimento do mesmo. Então, eles estão querendo modificar a estrutura do fundo de garantia pelo tempo de serviço. Entende? Então, seria utilizar o FGTS do empregado, que é dele, e a multa dos 40% para que uma coisa que é dele, um direito dele, se a multa, é claro, somente se ele for mandado embora sem justa causa, porque eu acho interessantíssimo quando o empregado vem e fala assim, eu não vou pedir demissão porque senão perco os meus direitos, né? Que direitos, meu anjo? Que direitos? Que direitos? Né? O direito aos 40% da multa você só adquire se a empresa te manda embora sem justa causa. Então, não é um direito teu os 40%. Você tem direito ao saldo do FGTS depositado durante todo o período do teu trabalho. Esse é o teu direito. Mais nada. Caso a empresa venha te mandar embora sem justa causa, aí você adquire o direito à multa dos 40%. E também, depois da reforma trabalhista, em 2017, você tem a possibilidade do acordo. Daí você teria 20% de multa de FGTS, em vez de 40%. É a possibilidade do acordo que foi trazida em 2017 com a reforma trabalhista. Muito bem, então a gente precisa ficar atento e ter cuidado com o que eles pretendem fazer com o nosso FGTS, tá? Vamos prestar atenção qual é a proposta para, ano que vem, em relação à nossa contribuição do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço. Qual é a ideia? Qual que é essa proposta que eles estão querendo trazer para compensar a multa dos 40% com o seguro-desemprego, né? Nossa, o governo não tem dinheiro. Eu tô precisando de dinheiro, tirar dinheiro de... Você vai tirar dinheiro meu, empregado? Os meus 40% que eu tenho direito porque a empresa me mandou embora sem justa causa? Para pagar o meu seguro-desemprego, que é obrigação sua do Estado? Já que você, nesse governo atual, é um Estado que adora ser grande, então por que você quer tirar do meu, para pagar o que eu tenho direito, que é o seguro-desemprego, que é você, Estado, que tem a obrigação de me dar, Então fica aí, a reflexão, fica a dica pra gente pensar uma história do que é do que foi o FGTS, do que é o FGTS e do que eles estão querendo transformar o FGTS. Então fica a dica, procurem, observem, busquem informação sobre essa alteração que eles estão querendo propor sobre a regra do FGTS e compensar os 40% com que o próprio Estado nos tem que pagar de seguro-desemprego, tá? Então fica a dica nesse sentido e semana que vem eu venho com mais algumas informações sobre tanto informações trabalhistas quanto previdenciárias. Muito obrigado por quem me acompanhou até aqui e a gente se vê na próxima. Obrigada, tchau, tchau.